Ok, vamos lá? Esse é o Dois Lados Podcast. Eu sou Júnior Américo e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui em nossa bancada ele que é vereador na cidade de Imperatriz, Sargento Adriano. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, meu amigo. A honra e o prazer é todo nosso. Fiquei extremamente honrado quando você entrou em contato com a gente, né, nos convidando para vir aqui no seu podcast para a gente bater um papo. Eu que já acompanhei algumas personalidades que já estiveram aqui, né? E estamos aqui à sua disposição. É muito bom, um prazer imenso para a gente tê-lo aqui. Já agradeço a consideração de ter aceito o nosso convite. Você estava dizendo agora há pouco que é Maria de primeira viagem nessa história de política, né, Adriano? Verdade. E aí, como foi que surgiu essa história na vida do Sargento Adriano? Eu nunca, para ser sincero, eu não tinha ideia, né, e jamais eu tive intenção nenhuma de entrar na vida política. Mas aí, de um tempo para cá, começou na Polícia Militar mesmo, não no combate à violência, mas já na parte administrativa, na questão da luta de classe. Eu sou presidente da associação, né, me candidatei a primeira vez no ano de 2018, se não me engano, para disputar com o então presidente, que estava na cadeira, perdi a primeira eleição, mas já com aquele sentimento de lutar, e coincidiu na época daquela luta entre Bolsonaro e Lula. E eu vim também com o mesmo sistema, né? Com o mesmo perfil, lutando contra alguém que estava na máquina, na associação, claro, colocando os erros deles, da gestão, e dando opções para o associado, naquela época, de uma nova gestão, né? Mas, como sempre é difícil lutar contra a máquina, eu perdi na época. Já no segundo momento eu ganhei, em 2020 eu assumi a Associação de Cabos e Soldados de Imperatriz e Região, e graças ao bom trabalho que nós fizemos, não somente na parte administrativa, de gerir porque também lá é uma empresa, lá nós representamos cerca de 1.000 associados e temos vários funcionários, temos vários benefícios, então, querendo ou não, é uma empresa. E também o que me deu destaque, que me deu relevância, aí, não somente em Imperatriz, mas em todo o Estado, foi a nossa luta de classe. Que mesmo de forma limitada, porque os militares, eles são limitados. Eu era presidente da associação, claro, tinha que lutar pelos direitos dos policiais, mas eu era limitado, porque o policial militar ele não pode criticar o governo do Estado, ele não pode criticar o comandante-geral, tanto é que eu respondo vários processos por isso. Então foi justamente por isso, né, por esse perfil de lutador, de guerreiro, de cobrança, que me trouxe para o cenário político. E aí, a partir disso, como a nossa classe militar, eu naquela época representante só dos militares, a nossa classe militar precisa... Tudo se resolve hoje na via política, na esfera política. Tudo se relaciona e tudo depende da política. Seja na área da educação, da cultura, do esporte e da segurança também. Então nós precisamos de militares ocupando os espaços políticos. Para quê? Para que a gente consiga avançar em questão, exatamente, ter voz e avançar nas questões dos nossos direitos. E assim eu entrei, né? A classe me abraçou. Se isso não tivesse acontecido, jamais eu teria a mínima condição de disputar. Claro que nós tivemos muitos votos também do público civil, dos amigos, né, do grande Bacuri, mas a nossa base principal foi a classe militar que abraçou e nos levou para a Câmara Municipal. E aí você falou uma coisa interessante, que coincidiu, né? A sua eleição ser nesse período dessa polarização, Lula-Bolsonaro e tal. Aí eu aproveito para te fazer uma pergunta. Você se considera de direita, centro? Sim, eu me considero de direita. Não, de esquerda não, Eu me considero de direita. De direita. Mas como a gente já havia conversado aí nos bastidores, eu não sou daquela ala mais radical, mais fanático. Tá, então você não é bolsonarista. Sou bolsonarista, sou de direita, bolsonarista, mas eu tenho capacidade de refletir sobre... Você me permite fazer uma adendo? Sim. Difícil. Ser de direita, eu entendo assim, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Tipo assim, de direita é um aspecto. Bolsonarista, aí já passa para um ala um pouco mais radical. Mas é eu que vejo assim. Sim, não, mas em parte eu concordo com você. Porque quando você diz, ele é bolsonarista, você já tem em mente aquele cara radical, fanático, né? Mas eu não. Eu sou de direita, apoio o Bolsonaro, caso ele venha a ser mais uma vez candidato a presidente da República, mas eu tenho a capacidade de refletir sobre erros da gestão dele. Por exemplo? Eu acho que ele não deveria ter travado aquela luta com o STF, apesar de que ele escancarou para o Brasil muitas mazelas. Uma delas é o próprio STF, mas
todo mundo sabe que o sistema é pesado. Né? Você acredita, então, que o Xandão é uma espécie de ditador da toga? Sim. Ele está cometendo inúmeras arbitrariedades. Sério? Sim. Por exemplo, assim, eu quero só aqui citar algumas coisas que o pessoal da ala bolsonarista atribui como seja exagero ou ditatorial, decisões ditatoriais. Ele faz uma investigação, aliás, nem mais investigação, né? Já foi encerrado, que condenou inúmeras pessoas por tentativa de golpe no 8 de janeiro. Na sua opinião, então, não houve uma tentativa de golpe? Não houve. Até porque não se dá golpe sem armas. Né? E como que eu vou dar um golpe se eu estava no poder? Bolsonaro estava no poder. Né? Então atribui a ele uma tentativa de golpe, que nunca existiu. Eles puniram, digamos, a preparação para o golpe, na realidade, porque o golpe nunca existiu. Né? O que houve foi uma manifestação popular que sempre aconteceu também quando a esquerda estava no poder. A esquerda, quem é adepto à esquerda, sempre lutou por classe, né? Faz greve, vai para a rua, queima pneu, fecha vias, isso sempre aconteceu. Inclusive também já invadiram o Congresso. Né? E essas pessoas na época foram punidas como esses foram punidos agora? Atribuíram isso ao presidente da República disso? Nunca atribuíram. Mas eu entendo que o sistema queria tirar Bolsonaro. E na realidade tirou. Assim como tirou Lula, o sistema tirou Lula também, mas o mesmo sistema o trouxe de volta para derrotar o Bolsonaro, porque era o único capaz de derrotar Bolsonaro, na visão deles. Mas assim, quando você diz que o sistema... Porque o Josevan Marques, o jornalista, esteve aqui e falou sobre o sistema. Eu confesso que eu perguntei para ele o que era o sistema e não fiquei muito satisfeito com a resposta, não compreendi, mas era que ele tinha, né? E aí quando você fala aí que o sistema queria tirar e tirou, queria colocar e colocou, não foi o voto? Ou você acredita que houve realmente alguma coisa nas urnas e tal? Eu não tenho como afirmar que houve fraude. Né? Ninguém tem como afirmar nisso. Foi o voto? Foi. As urnas mostraram isso. Mas quando eu falo sistema, é um conjunto é uma força. Uma força que, de uma certa forma, ela governa o país. Né? Ela comanda o país. E é uma junção de muitas coisas. Do mundo político, do poder judiciário, do legislativo, dos empresários, do agro, de que tem força. Então não é fácil você combater o sistema. E Bolsonaro tentou fazer isso. Mas o agro, de certa forma, é mais alinhado com a direita, né? Mas querendo ou não, quando... se o sistema não queria o Lula, como explicar? Mas enfim, eu estou entendendo o que você quer dizer, porque tem muitos interesses em jogo. É uma coisa interessante, viu, vereador? Porque eu vejo assim, eu não sei se eu te chamo de sargento, se eu te chamo de vereador. Pode ficar à vontade, meu irmão. Vereador Sargento Adriano fica melhor, né? Vereador Sargento Adriano é uma coisa que eu fico na dúvida, o seguinte, porque eu penso assim, qual é a função? Eu vou trazer para cá, né, para o seu âmbito de vereança, né? Quando fala de sistema, né, essa questão toda, eu vejo assim uma coisa interessante. Porque, na minha opinião, na minha opinião não, é regra. A principal função do vereador é fiscalizar o executivo. Sim. Estou enganado? Não, corretíssimo. Aí eu vejo uma espécie de montar um sistema quando diz assim, base aliada do prefeito. Como que uma base que é aliada do prefeito vai fiscalizar o prefeito? Por isso que eu discordo desse rótulo. De base e oposição. Aí não é a formação de um sistema, mais ou menos? Sim. Aí pode haver um complô, uma coisa para manter alguém no poder, esconder algum tipo de situação? Sim, por isso que, como eu falei, eu discordo desse modelo de política tradicional, dessa base. E é por isso que eu vim com a ideia de fazer uma política diferente. E eu sempre me posicionei, desde o primeiro dia do meu mandato, eu sempre disse, eu não sou base nem sou oposição, eu sou povo, eu sou independente. O prefeito está acertando, está trabalhando, eu estou aqui pronto para aplaudir e reconhecer. Agora errou, está falhando, eu estou pronto para cobrar, sem nenhuma amarra. Eu acho que um político deve ser assim. Porque quando você se coloca na base, né, tanto a base como a oposição, elas são cegas. A base diz amém para tudo e a oposição é contra tudo. Mas uma gestão,
Nem tudo está certo, mas também nem tudo está errado. Então você tem que ter a capacidade e a independência de refletir e reconhecer o que é feito. E eu tenho liberdade total para criticar, para fiscalizar, como tenho feito. Agora, claro, eu já fui criticado por alguns, né, alguma parte da imprensa, que quando você se posiciona assim, você diz, não, mas ela é em cima do muro. Não, eu não sou em cima do muro, eu sou posicionado. Quando eu tenho que me posicionar criticando, eu critico, como já critiquei várias vezes. Fiscalizar, fiscalizo. Agora, se eu tiver que aplaudir e reconhecer, eu também estou pronto para fazer isso. Vereador Sargento Adriano, você está há quanto tempo na polícia? Na polícia? É. Passei 24 anos da minha vida. Mas você está aposentado? Sim, porque os militares, quando eles são eleitos, automaticamente você é colocado na reserva remunerada por proporcional, com proventos proporcionais. Mas, no caso, saindo da vereança, você volta? Não volta. O militar não volta. Policial civil volta, qualquer outra coisa, já o militar não volta. Estou aposentado proporcional. Tá certo. Porque assim, por que eu te perguntei? Porque é difícil ver um sindicalista de direita. Sim. Você é um sindicalista de direita? Sim. Interessante a tua pergunta. Uma vez eu conversando com digamos que um político de esquerda, ele falou assim, Sargento, tu tem característica de esquerda. Porque tu é um lutador de classe. Eu fiz pesquisa para falar com você. Eu vi muito as suas redes sociais. Você é combativo. Qual é a minha crítica em relação a isso? Porque, claro, que a luta de classe sempre foi uma bandeira forte da esquerda, né? Uhum. Mas eu acho que a luta de classe não é um bem, uma propriedade da esquerda. Né? Então, por esse motivo que eu rechacei quando ele me disse que não, tu tem perfil para a esquerda. Eu não, acho que não. Ou justamente por conta disso, da luta de classe. Né? A luta de classe é uma bandeira da esquerda. Conversando assim um pouco com você, porque primeiro quero dizer que você é muito simpático, gostei muito, estou gostando muito de estar conversando com você. E assim, você é muito transparente, parece um perfil assim, igual o pessoal está dizendo, em cima do muro, mas não é em cima do muro. Até nessa questão ideológica, aparentemente assim, você tenta buscar aquilo que há de melhor num lugar, de outro. É o que eu estou tentando... assim, que eu estou extraindo de você aqui nessa conversa nossa, que se mostra muito agradável. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi eleito pelo Republicano, certo? Sim. Com a pré-candidata, aliás, a candidata na época, Mariana Carvalho. Houve um problema lá, né? Teve algumas discordâncias entre a direção do partido e a presidente, a então presidente, que era Mariana Carvalho, né? Que o presidente, no caso estadual, que é o Aloysio Mendes, o deputado. O deputado Aloysio rompeu laços, assim, totais com a Mariana Carvalho. Ela falou isso aqui para mim, sentada aí onde você está. Eu pergunto para o meu querido vereador Sargento Adriano, você também rompeu? Continuou com a Mariana? Você continua com ela? Como é que está essa questão? Você vai sair do partido? Não. O partido continua firme e forte. Quem saiu foi a Mariana saiu do partido, hoje ela é do PL, mas eu fui eleito pelo Republicanos. Na época a Mariana era a presidente municipal. Sou muito grato a ela, independente do que aconteceu dentro do partido, né? Do que aconteceu particularmente entre ela e o nosso presidente estadual, Aloysio Mendes. Mas eu tenho gratidão a ela, por quê? Porque ela abriu as portas do partido para mim. E eu não entrei nessa questão aí. Na realidade, eu não sei o que aconteceu. Você não se envolveu? Não me envolvi. Até porque, como eu te falei, estava chegando agora no partido, um candidato que vem para uma primeira campanha, então tem certas coisas que você não entende e não participa também. Entendeu? Mas a Mariana rachou com o nosso presidente estadual. Hoje, eu assumi o lugar dela aqui em Imperatriz. Hoje eu sou o presidente do Republicanos. Depois da eleição, não tive mais contato com ela, mas eu também não posso dizer que você é inimigo da Mariana. Não tenho nada contra ela. Não tenho nada contra ela. Pelo contrário, sou grato por ela ter aberto as portas do partido para mim. Mas e aí, tá pensando no negócio de deputado também? Como é que é? Sim, nós somos pré-candidatos a deputado. Nós somos. Olha aí. O partido não abre mão. Atirei no que vi, acertei no que não vi. O partido não abre mão. Já tive uma conversa com o nosso presidente estadual, o deputado Aloysio, ele não abre mão, até porque ele está observando a forma como a gente vem exercendo o nosso mandato. Nós vamos ficar ser vereador, Imperatriz, porque se todo mundo ganhar... É verdade. Não, mas lá nós só temos 3 candidatos. Que é eu, Manchinha e o Seidel. Tem um Brasmar também que é federal. Tem o Aurélio. Exatamente, o Aurélio também. Tem o
Carlos Hermes. Mas no PT só vai ser um, é outro. verdade. Vereador, uma coisa que eu queria emendar aqui, quando eu falei assim, não vamos ficar sem vereador, tem uma cidade, a Turilândia, se eu não me engano o nome da cidade. Cara, lá foi preso prefeito, vice-prefeito, a vice-prefeita e os 11 vereadores da cidade. Acompanhei. Você tem informação, você sabe dizer como pode... É exatamente o que a gente estava falando aqui agora há pouco. Essa história de base aliada, eu não sei. Não sei se isso é salutar para, sabe, para o bom andamento das coisas. Porque, veja bem, todos foram acusados do mesmo crime. Eles estão sendo, melhor dizendo, acusados do mesmo crime, na mesma situação. E aí, que você tem alguma informação? Você sabe dizer em que pé está essa situação? Até porque você, polícia, né? Sim, e outra coisa, é no Maranhão, né? A gente tem que acompanhar. E primeiro, eu quero dizer que é um absurdo, né? E uma tristeza não somente para o nosso povo maranhense, mas como para toda a classe política, que, querendo ou não, se respinga em todo mundo. Né? As pessoas têm uma tendência grande de generalizar. Mas o que eu sei é o que a gente acompanha pela mídia, né? E todos eles estavam envolvidos, pelo menos é o que diz as investigações, que todos eles estavam envolvidos em fraudes de licitação, em atos de corrupção, né? Junto com o prefeito e a ex-prefeita. E eu espero... Repercussão nacional. Sim, eu espero que seja uma prática comum agora. Pô, se tu tá roubando, meu irmão, tem que ir pra cadeia. Cara, como é que vai ficar a cidade? Sem prefeito, sem vice-prefeito? Lá só tem 11 vereadores, e todos os 11 foram afastados. Não sei se ainda estão presos. O presidente da Câmara, mesmo afastado, né, cumprindo prisão domiciliar, mas vai assumir a prefeitura. A própria Justiça sentenciou dessa forma. Como é possível, vereador? É incoerente, né? E não tem como você conceber uma situação dessa. Como é que eu sou acusado de corrupção, de fraudar licitações, e eu vou assumir a prefeitura? Bom, as incoerências da política, que não é a mesma questão, que aqui nós estamos falando de corrupção. Mas, por exemplo, você está me falando aqui que é de direita, e o deputado Aloysio Mendes, que é o presidente estadual do teu partido, ele, inclusive, veio aqui com o Bolsonaro e tal, fez, entendeu, declarações e tudo. Só que ele está na base do governo do Estado. E aí, como é que explica isso? Isso é um grande problema. Incoerência? Eu não sei se eu vou usar essa palavra, mas para mim é um problema. Para mim é um problema. E ele sabe disso. Eu sou muito franco com o Aloysio, ele também é muito aberto comigo, né? Ele que demonstra ser uma pessoa muito sincera, né? Não tem meias palavras com ele não esconde nada. Então hoje o Partido Republicano a nível de Estado está com o Brandão. E eu cresci na política e sempre me manifestei contra o governador Carlos Brandão. Por quê? Porque ele sempre massacrou a minha classe polícia militar. Então vamos lá. Então eu sou um opositor ferrenho ao Brandão. Então vamos lá, peraí. Eu não sei se você perguntou porque também você me acompanha. Veja bem, a questão é a seguinte. Mas muitos me perguntam isso. Eu perguntei por conta da incoerência. Eu acho uma certa... Enfim, você... aliado de primeira hora de Bolsonaro. Você que eu estou falando aqui em relação ao Aloysio Mendes, certo? Eu vejo, assim, o Aloysio Mendes, defensor de direita e tal, Bolsonaro. Ele é bolsonarista, ele fala, né? Ele não esconde. Mas aí tem cargos no governo do Estado, defende o governo do Estado, levou até um grupo grande do partido, inclusive o partido está na base do governo. E aí você me diz que tem dificuldades em relação a isso, ou seja, você não coaduna com a incoerência e é oposição ao governo Brandão. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua oposição ao governo Brandão, ela se alicerça em quê? Baseada em quê? Qual o motivo? Por que você tem essa rusga com o governador? Justamente por conta da nossa luta de classe. Só te fazer um adendo aqui. Primeiro, não pode, o policial militar não pode na ativa, no caso. Exatamente, né? Na ativa. Você não pode criticar comandante nem o governo do Estado. Tá. Na ativa. Até porque você tem imunidade no parlamento. Sim.
Hoje é diferente. Então, assim, os motivos. Infelizmente, isso acontece, essa incoerência de questões partidárias. Às vezes, na nível federal, você tem uma aliança X e nos estados você tem outra. Né? Acontece com vários partidos. Trazendo aqui para o nosso Partido Republicanos, o deputado Aloysio Mendes, que hoje preside o nosso partido, né, hoje está aliado ao governo do estado. Mas eu sempre deixei claro para ele que o vereador Sargento Adriano não sobe no palanque do Brandão. Por que o vereador Sargento Adriano não sobe no palanque do Brandão? Porque eu estaria sendo incoerente. Incoerente com o meu discurso, né, e com as minhas decisões também. O governador Brandão, ele vem massacrando a minha classe já há um bom tempo. Quando a gente fala de direitos, de valorização salarial, melhores condições de trabalho. Então eu já venho lutando aí há vários anos. Há 4 anos que eu estou à frente da Associação de Cabos e Soldados e 1 ano que eu estou na vereança. Então eu estou há 1 ano combatendo a falta de estrutura e a falta de valorização por parte do governo do estado. Então, como agora eu vou abandonar tudo isso e vou subir um palanque do Brandão? Mas isso não é segredo para ninguém. Eu sempre me posicionei assim e deixei claro para o partido. Agora, é incoerente? Claro que é, porque o partido às vezes determina. E hoje eu sou muito pequeno também ainda para chegar, não, chutar o pau da barraca. Claro, eu acato o que o partido determina, sou fiel ao Aloysio Mendes, que é o nosso presidente estadual, mas eu também tenho meu posicionamento. Eu também não posso virar as costas para a minha base. A minha base hoje, querendo ou não, são os militares. Né? A minha bandeira principal é a segurança pública. Então, como é que eu tenho um governador que massacrou, né, que sucateou a segurança pública, como é que eu vou subir num palanque dele, o policial militar, um defensor da segurança pública? Então, justamente por isso que eu não vou caminhar com ele e não caminho. Ah, e como é que tu vai definir isso aí? Eu vou ter que sentar com a Luísa e ver como é que vai ser. Se ele continuar assim, né, claro, porque você sabe que na política tudo pode mudar. Hoje o Republicano, exatamente. Hoje o Republicanos está com o Brandão, mas quem me garante que em janeiro, fevereiro ele estará ainda? Segurança pública. Eu vejo que você tem uma muito determinado nessa questão de defender os direitos dos militares e tal. Mas tratando de segurança pública no geral, assim, de um âmbito. Segurança pública. Eu te pergunto assim, porque agora em São Luís, recentemente, teve uma onda de violência, sim, de ataques e tal, e é um gargalo, né? Eu me lembro que a segurança pública foi uma das grandes bandeiras do ex-prefeito, que foi eleito com essa bandeira, o Assis, né? Foi eleito com essa bandeira aí. Você acredita que o que pode ser feito? O que está muito ruim, né? E o que pode ser feito para melhorar? No âmbito de Estado, sim, né? A segurança pública, sim, é no âmbito assim, da segurança do cidadão. Sim, o cidadão, entendi, andar na rua e se sentir um pouco mais seguro. O problema da segurança pública hoje não é uma particularidade do Estado do Maranhão e de Imperatriz, é de todo o Brasil. Nós acompanhamos esse grande problema. Inclusive, segurança pública hoje é a demanda e é a maior esperança da população brasileira. Segurança pública vai definir as eleições de 2026. Isso aí é fato. O que é que nós precisamos fazer? Quando eu falo o que é que nós precisamos fazer, o governo, né, em todas as esferas, seja na esfera federal, estadual e até municipal também, que o município também tem suas responsabilidades. Nós precisamos investir maciçamente em segurança pública. Segurança pública é caro? É caro, mas é necessário. Nós precisamos investir em estrutura, em equipamento, claro, mas também nós precisamos investir no material humano. Valorizar os profissionais, qualificar os profissionais, investir em estrutura também, estrutura física, estrutura bélica, investir em inteligência na Polícia Civil. Infelizmente, hoje, poucos governadores, até o governo federal não olha com carinho para a segurança pública. Mas isso está mudando. Está mudando. Por quê? Porque o povo está cobrando. Mas assim, segurança pública não é uma atribuição dos estados? Sim, sim. Mas claro que a União também tem sua responsabilidade e deve apoiar. O município também. Na sua opinião, qual seria assim, esse apoio que o governo federal... Na realidade, o governo federal também apoia. O governo sempre manda ajuda. Nós tivemos vários programas já, até mesmo no governo Lula, governo Bolsonaro, de entrega de viaturas, de qualificação dos profissionais e dar um incentivo de bolsas. Inclusive agora está tramitando a PEC 18, que o Aloysio Mendes é um dos relatores, né, e eu estou acompanhando
possivelmente agora em fevereiro vai para a votação, que foi o próprio governo federal que mandou essa PEC para esse projeto de emenda à Constituição Federal para o Congresso. Claro que ele mandou de uma forma e vai sair de outra. Né? Que ele até queria criar o Sistema Único de Segurança Pública, né? Que na saúde é o SUS, ele queria, na realidade já tem. E houve até uma polêmica que diziam que a União queria usurpar o poder dos estados em relação à segurança pública, porque como você falou, a segurança pública é dever do Estado. Né? Cada governador tem liberdade para fazer como quiser. Né? A segurança pública, as polícias militares e civis estão subordinadas diretamente aos governos de Estado. Mas muita coisa foi mudada, viu? Em conversa com o nosso deputado Luiz, muita coisa foi mudada e eu acredito que vai passar. Muita coisa boa. Mas a União deve sim se envolver na questão da segurança pública e apoiar os estados. Porque temos estados também que não dão conta. Financeiramente não tem condições. Então você acredita que seja uma questão de grana, né? Dinheiro, orçamento. Acho que sim, também de boa vontade. De boa vontade. Né? Porque às vezes não olha para a segurança pública como se deve olhar. Você acredita que armar a população é uma saída, é um caminho? Não. Eu acho que é melhor equipar as instituições de segurança pública. Então você é desarmamentista. Não é que eu seja desarmamentista. O sargento Adriano é um vereador de direita desarmamentista. Não é que eu seja desarmamentista, né? Mas eu acho que esse não é o caso. A solução, sim, é porque você pergunta qual seria. A solução não é armar a população. Eu acho que não. Mas o Bolsonaro defende isso. Não, ele defende que as pessoas têm o direito de portar sua arma. Mas eu acho que não é todo mundo que tem condição de portar uma arma. Entendeu? Eu acho que tem que facilitar. Tem. Você, um cidadão de bem, entendeu? Que passou por um exame, passou por um treinamento, nada contra você ter sua arma. Entendeu? Agora não dá para armar todo mundo. Você não acredita que isso é lobby da indústria bélica, não? Pode ser. Você acha que... Aqui para nós, você acha que esses caras aí, sabe... Não recebe o financiamento para campanha e tal, hein? Pode ser, né? Na política tudo vai acontecer. Eu não descarto. Não sei, sabe por que eu acho? Que eu não consigo imaginar alguém, porque você 20 anos de polícia, né? Tem treinamento, né? Sabe manusear a arma e a questão não é aprender, sargento. Essa é a minha opinião. Não entendo nada de segurança pública, mas é uma opinião de um leigo que observa. Sou um observador. Então, veja bem, você anda de bicicleta, você aprende a andar de bicicleta, aí você, é como andar de bicicleta, você aprende e não esquece mais. Mas você perde a habilidade. Sim. Se você não está, né, treinando, você perde a habilidade. O policial, ele manuseia a arma o tempo todo. É a ferramenta de trabalho do policial. Agora, um cidadão comum, que faz um treinamento de um mês, 2 meses, não sei. Um policial? Não. Um cidadão? Não, às vezes eu acho que ele faz só um teste. Né? Isso com os CACs, né? De algumas horas. Aí depois coloca a arma lá no... né? Debaixo, de cima do guarda-roupa e tal. E aí, de repente, vamos imaginar aqui, tem a necessidade de usar essa arma. Totalmente despreparado, totalmente... Vai até se assustar quando atira. Sim. Essa questão é muito relativa, né? E complexa também e polêmica. Eu penso que poderia ter sido evitado muitas situações de trânsito. Porque é o seguinte, pode acontecer também, porque nem todo mundo, como eu te falei, nem todo mundo está preparado para usar uma arma. Essa história de cidadão de bem, vereador, é complicado esse negócio. Porque a pessoa é cidadão de bem até cometer a loucura. Sim. Mas ele já era louco. Nervoso, destemperado. Porque quando a gente coloca cidadão de bem, aqueles que não cometem os crimes contra a vida, contra o patrimônio. Porque é diferente do policial que passa meses treinando, passa tempo sem observação. Olha, veja bem, a gente observa que quando o policial ele passa por uma situação muito traumática, ele passa um tempo... Sim. Acompanhamento. Afastado, com acompanhamento, sim. Então, E não é fácil você ter uma arma na cintura. É como eu estou falando, nem todo mundo está preparado para ter uma arma poderoso, na cintura. Né? Sim, te dá poder. Não te dá poder. O cara fica valente. E não é todo momento que você deve sacar sua arma. Eu sou policial, eu já passei por vários momentos que eu poderia ter sacado e não saquei. Porque a partir do momento que você saca uma arma, você tem que sacar para atirar. E aí você vai sacar só para amedrontar? E se você não atirar, a pessoa for em cima de você, tomar sua arma e te matar? Então é complicado.
É complicado. Não é todo mundo que está preparado para usar uma arma. Eu tô acreditando que você é desarmamentista. Não. Você é desarmamentista. Mas não vou contar para ninguém, não. Não, mas eu não sou a favor que todo mundo tenha arma, não. Não sou a favor. Mas eu também não sou a favor do que o Lula chegou e fez. E começou a proibir tudo, recolher tudo. Não. Tem pessoas que têm capacidade de ter uma arma em casa. Não, mas assim, o que o Lula chegou e fez? Porque é importante que a gente entenda e esclareça bem. Por exemplo, você falou assim, eu não sou a favor do que o Lula chegou e fez. O que o Lula chegou e fez? Não, ele praticamente desconstruiu tudo aquilo que tinha sido feito em relação à questão de armas. Porque existia uma facilidade muito grande, né, para você obter uma arma, um porte de arma. E o Lula chegou, fechou a torneira, fechou as portas, né, e dificultou. Então hoje para você ter uma arma não é fácil. Até para eu, que sou policial militar, hoje é difícil eu comprar uma arma. Para você ter uma ideia, eu já comprei uma arma, ela já está 1 ano paga, e eu não consegui receber ainda. Mas você não acha que a pessoa que tem uma arma em mãos, ela acaba, de certa forma, tendo o poder de tirar uma vida? Sim. Então não seria mais do que necessário ter essas barreiras para que a coisa barreiras realmente... tem que ter um crivo. Não é todo mundo que, como eu lhe falei, não é todo mundo que essa dificuldade que você alega aí, não seria esse crivo? Talvez sim. Porque assim, eu vi o então ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, na época, Flávio Dino, ele dizer o seguinte: não teve nenhuma arma recolhida que estivesse legal. Todas as armas que foram recolhidas eram pessoas que tem uma diferença entre posse e porte, né? Pessoas que estavam em posse de armas ilegais. A posse é que você pode ficar na sua residência. Isso. O porte é que você pode portar em qualquer lugar. Então, todas as armas que foram recolhidas, segundo o então ministro da época, Flávio Dino, ele tem várias entrevistas dele dizendo assim que não houve nenhuma, zero, armas que tenham sido recolhidas que estivessem legais. Todas que foram recolhidas foram adquiridas de forma ilegal. Porque assim, tem muita gente que dizia que era CAC que não era. Tinham pessoas que pegavam uma licença para ir para o clube de tiro, mas não, na verdade... Isso aconteceu muito. Então eu acredito que foi nesse aspecto aí. O grande problema é que politizaram essa questão. Aí vem questões ideológicas, porque a ideia de desarmar, é desarmar a população? A ideia de desarmar é os bandidos. Os bandidos foram desarmados? Não, eles não vão entregar o armamento deles. Não vão entregar um fuzil, não vão entregar. Entendeu? Isso é que gerou polêmica, que gera críticas. Né? Quem é que vai entregar? Mas aí eu vou te chamar de policial agora. Mas aí, policial, esse trabalho de desarmar o bandido não está a cargo da polícia? E a polícia desarma. Mas, meu irmão, não é fácil. Hoje não é fácil ser policial militar. Não é fácil ser policial militar. Com essas leis frágeis que nós temos. Hoje um policial prende, faz a condução de um indivíduo armado, o cara sai primeiro do que o policial, porque tem toda a burocracia lá da entrega. Mas, assim, realmente é complicado. É difícil, hoje não é fácil ser policial militar. Não é fácil. Aquela ação, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que houve aquela invasão, assim, não é uma questão de perguntar se você é contra ou a favor. Não, eu achei perfeito. Mas é uma questão... Fiz até uma fala na tribuna em relação a isso. Mas assim, perfeito em que sentido? Em todos os sentidos. Ali só era bandido. Entendeu? E quando... ali é guerra. Ali é guerra mesmo. O policial entra no morro para matar ou para morrer. E ele sabe disso. Entendeu? E o traficante não vai se entregar. E ali só resolve daquele jeito. Vem outros críticos. Não, mas tem que investir em educação, saúde. Eu mas você acha que resolveu lá? Se tiver continuidade, resolve. Sabe? Tem que enfrentar o crime de forma dura. Não, eu falei isso lá na Câmara, eu falei isso na tribuna. Não se combate criminalidade soltando pombinhas, fazendo passeadas com camiseta branca. Não se faz. Não se combate o crime assim. O crime em relação a faccionados, em relação à facção. Agora, claro, aquele rapazinho que roubou aqui uma bicicleta, um pão, um supermercado, ali eu acho que dá para resolver.
Entendeu? Você, às vezes, o cara diz, é porque ele não tem oportunidade, é falta de educação, de cultura, beleza. Mas faccionado, meu irmão, ali não é, ali é guerra. Ali é guerra. Mas assim... E na guerra você sabe que você vai para matar ou morrer. Vereador, mas aí vamos lá. Se a gente fica pensando na Dona Maria, no seu João, no seu Zé, que teve a casa metralhada, que teve o carro destruído, com bala, com tiro, com pipoco. E assim, esse tipo de ação é feito desde os anos 30, 40, 50, sei lá. Mas é porque o Estado... Você acha que com inteligência, você acha que com inteligência, pegando as lideranças, vou dar um exemplo aqui para você. Aquelas armas, aqueles fuzis que chegam lá, na grande maioria das vezes, tem gente da corporação envolvida. De todos os lugares, não só da corporação, de todos os lugares. Né? E aí, assim, e não é de graça. Sim. Então, assim, a inteligência para secar, para estrangular a parte financeira, não iria ser mais eficaz, porque o morro, onde teve essa ação, continua lá, do mesmo jeito, ninguém sobe, entendeu? A maioria desse pessoal já foi reposto, que morreu, e os soldados do crime, né, vamos dizer assim, o chefe não foi capturado, sabe? Dizem que teve inocentes no meio. Na realidade é porque não tem uma constância. Né? Faz aquela operação, você acredita e larga. Tem que ter mais daquilo ali? Claro, sim. Agora, claro, o Estado não tem que entrar só com armas. Mas tem assim, que entrar com armas, tem que entrar também mas assim, com outras estruturas, com outros benefícios. Mas assim, vereador, por que não há esse tipo de ação nos condomínios fechados? Mas aí é outro debate. Mas aí é outro debate. No bairro mais elitizado. Eu não estou aqui questionando... O tipo de crime cometido em um outro bairro, tipo aqui, trazendo para cá, certo, para os três poderes, é um outro. Entendeu? É outro crime que é cometido lá na favela. Sim, mas a forma de abordagem... No bairro elitizado você não encontra um cara com um fuzil na mão. Mas a forma de abordagem do criminoso de colarinho é de um jeito... Aí sim. E eu acho que todo bandido tem que estar na cadeia. E se for contra as instituições do Estado, se o cara atirar contra a polícia, ele tem que morrer. Isso é fato. Aí, dessa parte aí, eu não discordo de você, porque... Agora, realmente... claro, o Estado tem que atuar de forma dura como atuou lá? Tem. Mas não tem que entrar só daquela forma. Tem que entrar daquela forma e tem também que levar educação, saúde, uma melhor distribuição de renda, emprego, cultura, tudo isso. Sabe por que eu fico assim? A gente se alongando um pouco nesse assunto, sabe por quê? Não, fica à vontade. Porque eu fico assim pensando o seguinte, teve essa ação? Teve. Mudou? Não. Aí o que ficou lá? Milícia. Aí, se eu estiver enganado, se eu tiver errado, você me corrija, por favor. Mas a milícia, ela é 98% formada por ex-integrantes dos times de segurança pública, até integrantes. Mas você há de concordar também. Corrupção, desvio de conduta, existe em toda instituição. Em todas as instituições. Está no judiciário, está no legislativo, está nas escolas, em todo lugar tem. Está nas igrejas, todo lugar tem desvio de conduta. A gente não pode generalizar. Eu só fico pensando que, assim, existem outras maneiras. Eu acho que o caminho devia ser outro. Acho que é igual você está falando de guerra. Quando você fala em guerra, você sempre imagina o seguinte: sempre tem efeito colateral. O efeito colateral de uma guerra, num bairro, de uma cidade. E naquela operação teve efeitos colaterais, né? Vários policiais morreram. E só tem um com bom senso, ou pelo menos deveria ter bom senso, que é o lado da lei. Exatamente. Da justiça. Bandido, como você está dizendo, não tem bom senso. Ele usa exatamente desse artifício de se esconder e usar as pessoas, que igual a gente falou aqui agora há pouco, as pessoas de bem, como escudo, porque eles realmente não têm escrúpulos, eles não têm, né, noção. Para você ver como é complexo o serviço da polícia, é difícil, não é fácil. Atuar na segurança pública não é fácil. Você tem que pensar no hoje, no imediato e também no futuro.
Aquela ação é pensando no atual momento. E o nosso país vive uma guerra urbana. Isso é fato. Então você tem que fazer algo para resolver aquele problema de forma momentânea, mas você também tem que ter ações que visam o futuro. E o futuro é esse, é entrar lá com uma escola de qualidade, com saúde, com emprego para a população, com social, tudo isso aí. Vereador, eu acho que você que deveria ter ido para a Secretaria de Segurança aqui do município. Foi cogitado, né? Mas... Você recusou? Não, eu não cheguei nem a ser convidado. O povo começou a cogitar, né? Por conta de eu ser policial militar, então ser uma pessoa técnica para assumir o cargo. Mas não era o momento e eu acho que eu tenho muito mais a servir a população lá na Câmara Municipal, tendo liberdade para falar. Porque a partir do momento que você assume uma secretaria, você está limitado e calado. Você vai trabalhar para o prefeito. Eu prefiro ficar na Câmara para trabalhar para o povo. Não, mas eu discordo. Se você fosse secretário de Segurança Pública e fosse trabalhar para o povo com autonomia, aliás, se você fosse trabalhar com autonomia, você ia trabalhar para o povo. Agora você acha que o prefeito dá autonomia total? Não sei. Não dá. Aí não dá. História, não sei. Os secretários estão à disposição, claro, estão trabalhando para o povo, mas estão à disposição do prefeito, para fazer a vontade do prefeito. Você acha que isso acontece no governo Rio? Quase em todos os lugares. Você acha que um secretário discordar do que o prefeito entende que deve ser feito, você acha que ele fica? Não fica. Não, mas aí é diferente. Ter autonomia não é ter vontade própria de fazer o que quer. Discordar do que o prefeito pensa é uma situação, mas colocar o seu ponto de vista, ser ouvido e num debate, numa conversa, chegar a um denominador comum, também é autonomia. Mas o secretariado, eles são limitados. Eles são engessados. Porque eu acho que você ia contribuir, Sim. minha opinião, Não. você poderia, com o seu conhecimento de causa nessa questão de segurança pública, contribuir muito. E se eu tivesse liberdade e autonomia, você pode ter certeza que nós iríamos fazer um excelente trabalho. Essa cidade está problemática com essa história de segurança pública. Tem esse negócio de facção para todo lado. E o mais engraçado é o seguinte, a gente fica sabendo, né? Ah, tem uma boca de fumo em tal lugar, tem uma boca de fumo em tal lugar. E assim... todo mundo sabe, inclusive a polícia sabe. E aí? Mas não pode agir. As leis não dão condições necessárias para o policial agir. Não dão. Se hoje eu não posso entrar numa boca, eu como policial militar, eu estou vendo ali, eu sei que lá é uma boca de fumo, eu não posso entrar. Se eu entrar se não tiver um mandado uma autorização judicial, eu vou responder, como já respondi em outros lugares. Eu vou te citar um exemplo aqui, lá em Governador de Solobão, quando eu comandei lá, eu passei 4 anos lá, nós fomos em uma ocorrência, recebemos uma denúncia anônima, nós fomos em uma casa lá, nós já apreendemos uma pistola, uma escopeta 12 e mais 2 espingardas. Levamos o rapaz, preso, foi autuado, e na audiência a juíza questionou os policiais por que eles entraram. Ele queria saber quem era a pessoa que tinha feito a denúncia. Mas com todos aqueles objetos apreendidos, será que tinha que ter mais? Uma pistola, uma escopeta, e ele tinha atirado em via pública. Então, não é fácil. Eles queriam que a gente tivesse pedido, recebeu a denúncia, pede autorização judicial, aí o juiz vai analisar e vai autorizar ou não. Aí, às vezes, as pessoas acham que é má vontade do policial. Não é. Para você adentrar em uma casa hoje, isso aqui é bom que você tem que pedir autorização. Você autoriza eu entrar? Ou você autoriza eu entrar? E eles orientam hoje até você filmar. A pessoa dizendo, não está autorizado. Mas se tu tem arma ou droga na tua casa, tu vai autorizar a polícia a entrar? Tu não vai. Então, hoje a legislação não deixa o policial trabalhar. A legislação engessa o policial militar. Esses policiais, em especial os policiais militares, que são a ponta da lança, que estão nas ruas, eles fazem mágica. Para poder sustentar a segurança pública. Você é contra ou a favor daquelas câmeras corporais? Sou contra. Por qual motivo? Porque... Aí eu devo uma pergunta. Por que o policial deve usar uma câmera? Então se o policial vai usar uma câmera, entende-se que ele está fazendo alguma coisa errada. Então por que não botar uma câmera também no vereador, no deputado, no governador, nas reuniões que ele participa, em tudo? Botar em todo mundo, todos os funcionários públicos. O serviço da Polícia Militar é diferente. É um serviço de enfrentamento. Às vezes você está para matar ou morrer. E tem situações que o policial vai cometer um excesso mesmo. Entendeu? Mas é para o bem da população. Mas ele pode ter um desvio de conduta e tal. Às vezes por uma questãozinha, eles querem generalizar.
Então agora você citou o problema dos vereadores, né, que se corromperam toda a cidade. Bora botar câmera em todo mundo também. Não só nos policiais. Vamos botar câmera em todo mundo. Então é complicado, meu irmão. O trabalho da polícia é difícil, é difícil. E se botar câmera, vai engessar mais ainda o serviço da Polícia Militar. Você teve alguma experiência, assim, de esses 24 anos. 24 anos na polícia? Alguma situação, uma ou outra, mas cita uma, que te marcou, assim, nesse modelo de experiência, assim? Olha, foram tantas, né, tantas. Eu passei 15 anos no GOI, no Grupo de Operações Especiais aqui de Imperatriz. 15 anos. É uma espécie de BOP, né? Exatamente. É o BOP daqui do Maranhão, né? E quando eu entrei na polícia, aqui a região não tinha, só tinha o GOI mesmo. Hoje não, hoje nós temos força tática em todas as cidades aqui. Então a gente viajava muito, era muito assalto a banco. Mas uma que me marcou bastante, eu nunca esqueci, foi o assalto a banco que teve lá em Amarante, onde nós perdemos um policial militar, que inclusive era amigo meu, jogava no time da polícia, que os caras chegaram, eles nem sabiam que estava tendo um assalto. A viatura desceu na rua do banco e os caras atiraram de fuzil por trás e esbagaçou a cabeça dele. Estraçalhou tudo. Aquilo ali me marcou. Quando eu cheguei lá e vi, me marcou bastante. Realmente a atividade do policial é uma atividade extremamente arriscada, né, velho? É difícil. Principalmente nos grandes centros. Certo. Como vereador, essas experiências ainda vão lhe render muitas linhas para o seu livro de memórias. Mas eu quero te falar, vamos falar sobre a nossa cidade aqui. Como você está vendo o governo do Rio? Eu acho que ele tem tentado trabalhar, ele tem trabalhado bastante. Claro, precisa evoluir muito mais. A gente também tem que entender que ele pegou uma cidade destruída em relação à infraestrutura. Né? O povo cobra muita infraestrutura. Né? O povo quer medir uma gestão, geralmente, por conta da estrutura. Asfaltou minha rua, está tudo bem. E não é assim. A gente tem que olhar também para outras questões. Né? Porque uma gestão não vive só de asfalto e de bloquete. Nós temos que ver como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está a segurança. Então, eu acho que ele tem trabalhado bastante, ele é um cara trabalhador, né? Tem boa vontade, né? Tem muitos parceiros, o governador tem ajudado bastante, né? Até a esfera federal também, como o Fufuca aí, que ele propaga muito, mas eu acho que a gente precisa avançar muito mais. Nós já temos 1 ano de gestão, principalmente em relação à saúde. Como é que está a saúde de Imperatriz? Precisa melhorar. Né? Como eu falei, ele tem trabalhado, mas precisa melhorar muito mais. Nenhuma das fiscalizações que eu fiz lá nos 3 poderes, há uns 4 meses atrás, eu identifiquei os mesmos problemas da gestão anterior. Eu fui lá e tinha pessoas que esperavam 6 meses por um exame de especialidade. E na época eu fiz o vídeo e cobrei do secretário de saúde. E ele me deu um retorno. Disse, não, nós vamos zerar essas filas. Por enquanto não zeraram. Zeraram na ortopedia. Mas as demais especialidades continuam o mesmo problema. Então a gente precisa avançar muito mais. Essa relação da Câmara com o prefeito, no geral, né? Essa relação das câmaras com o Executivo, elas meio que jogam certa cortina de fumaça em muitos assuntos, né, vereador? Porque eu vejo que às vezes é difícil para um vereador só, o andorinha só, tentando fazer verão, e aí acaba não conseguindo. As redes sociais deu voz. Sim. Eu vejo que muita gente, muitos vereadores, inclusive você é uma dessas vozes, que consegue chamar a atenção para um determinado assunto, para uma determinada situação, como essa que você está falando das filas aí, na questão da saúde. Mas eu penso que esses acordos de campanha, quando eles vão se materializar, acaba atrapalhando demais essa questão. Porque, no fundo, parece que não tem a ver com o bem público, o bem comum. Tem mais com a questão dos interesses. A gente teve um convidado aqui que falou que um vereador era muito afeito ao prefeito, etc. e tal, porque o prefeito tinha dito a ele que ia apoiá-lo para deputado, para a candidatura dele a deputado. De repente, o irmão do prefeito é candidato, aí ele já virou meio que oposição, etc. e tal. Então, assim,
o prefeito tá bom se tiver de acordo com ele. E tá ruim se contrariar os interesses. E eu fico pensando, a gente tem saída? Como é que é? Não é fácil, é difícil. E como você falou, às vezes você ser uma voz solitária, que não é o nosso caso. Eu acho que hoje nós temos uma Câmara muito boa, né? uma Câmara muito técnica. Agora, claro, cada um tem seu posicionamento, leva o seu mandato como ele bem entende, mas é difícil, às vezes você é mal compreendido. E já aconteceu isso comigo. Né? No meu primeiro ano, eu já tive alguns posicionamentos lá na Câmara, em que eu fui mal compreendido pelo Executivo, né? Ou às vezes pela base aliada. E eu tenho comigo que eu sou independente, eu não devo satisfação a ninguém, a não ser ao povo. Né? Tanto aqueles que me elegeram, como com toda a população. Eu não sou vereador hoje só dos que votaram em mim, eu sou vereador de Imperatriz. E eu represento toda a população. E eu sempre falo que a política, ela tem que ser usada para melhorar a vida da população, do povo, e não dos políticos. E o que a gente vê é isso. Às vezes é a política trabalhando para a política. E nós temos que mudar. Nós temos que mudar isso. A política tem que servir para mudar a vida do povo. Mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Porque tem o tal do sistema. Que às vezes tem um... Aqui, o tal do sistema. Esse cara aqui está querendo sair da linha e tal, vamos eliminar ele. Mas eu tenho fé em Deus e eu também acredito. Em especial aqui em Imperatriz, a população ela é muito politizada e ela acompanha. E é um eleitor diferente. É um eleitor diferente. E as pessoas acompanham. Por isso que pessoas já chegaram em mim e já me perguntaram, vereador, tu tá querendo ser herói aqui? Uhum. E eu achei estranha aquela pergunta. Né? Eu disse, não, cara, tô fazendo o meu trabalho. Meu trabalho é esse. Eu fui eleito para isso. E eu fui eleito sem gastar o que muitos gastam. Então, existe uma esperança muito grande em relação à minha atuação como vereador. E eu não posso decepcionar essas pessoas que ainda acreditam na política. Então é por isso que eu tento fazer uma política diferente. Diferente do tradicional, do que vinha sendo feito. E eu acredito que o povo tenha observado isso. Isso te leva a crer que esse povo vai reconhecer e em 2026 vai lhe dar um mandato para deputado estadual? Eu espero que sim. Né? E é isso que muitas vezes me criticam. Que diz, sargento, o povo não vê isso. Tu tem que ter dinheiro para gastar. E eu discordo disso. Mas é verdade, eu sou muito franco aqui em falar. O povo fala isso, muita gente já veio falar isso para mim. Tem que se preocupar em ter dinheiro para tu gastar nas tuas campanhas. E eu falei, eu fui eleito sem gastar. Agora eu te pergunto, como é que vai ter dinheiro? Porque, baseado no salário, isso que eu me pergunto, só fazer as contas, né? São quantos meses e tal. Isso que eu também me pergunto. Porque se for algum político que te fez essa pergunta... Às vezes político e muitas... E gente do povo mesmo já me fez essa questão, esse questionamento. Aí em 2026 você é candidato. Aliás, daqui 4 dias nós já estamos em 2026, né? Aí você é candidato a deputado estadual pelo Republicanos. Pelo Republicanos. Certo. Agora vem a pergunta. De R$1 milhão. Você é de direita. Você está no Republicanos. Vai ser candidato a deputado estadual, só que o seu partido está com Brandão, que apoia o Lula, de esquerda. Eu não apoio o Lula. Eu não subo em palanque de Lula e não subo no palanque do Brandão. Eu espero que, como eu te falei no início aqui da nossa conversa, exatamente, que o cenário mude. Porque Braide ainda não se posicionou. Quem é seu candidato? Quem é o seu Quem é o seu pré-candidato favorito? Eu estou aguardando o cenário. A governador. A governador. Porque hoje nós temos quem? Felipe Camarão, Orleans Brandão, que é o candidato do governo do estado, e o Laércio Bonfim. Né? E fala-se muito em Braide. Mas os dois da direita ou do centro. Né? Que o pessoal critica muito o Braide, que ele não é da direita, ele é do centro. Mas eu espero sim que o Braide seja candidato, para nos dar mais uma opção. E eu vou aguardar esse cenário. Tá, então você quer dizer... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um apunhado rapidinho aqui. Laércio Bonfim, qual a sua opinião sobre ele? É um bom candidato. Inclusive, na eleição passada eu o apoiei. E o levei para dentro da Associação de Cabos de Soldado. Eu já era presidente da associação, ainda não era político, mas era presidente da associação. O levei lá para dentro das nossas bases e o apoiamos. Mesmo contra o Estado. Apoiamos. Mas assim, o que te levou a apoiar o A minha pergunta era uma opção de mudança e também por questões ideológicas, né?
de enxergar que ele seria o melhor candidato para aquele momento. E também a gente já vinha de um desgaste com o Flávio Dino, grupo Flávio Dino. Naquele tempo era mais voltado por questões da luta de classe, né, dos policiais militares. Laes Bofim era uma esperança para a gente, esperança de dias melhores, de uma valorização. Braide. Acho um excelente candidato, analisando o que ele vem fazendo lá na capital, e eu acredito que ele será candidato. Então, praticamente, já é eleitor. Nós vamos conversar. Nessa questão. Nós vamos conversar, né? E existe a questão partidária, né? Que, querendo ou não, é complicado. A minha situação não é fácil. Porque o meu partido, né? Eu devo satisfação a Luiz Mendes, que é o presidente estadual. Né? Mas, claro, eu tenho uma conversa muito franca com ele, ele sempre me dá liberdade. Mas eu não sei até que ponto, né, eu terei essa liberdade. Orleans Brandão. Não vejo como uma boa opção. Não vejo. Até porque eu acho que a gente tem que rechaçar toda a ideia de oligarquia, de manutenção de poder em uma única família. Eu que, na época, lutei, e ainda como policial militar, quando nós fizemos a primeira greve da Polícia Militar, nós lutamos para tirar a família Sarney do poder. Lutamos de forma veemente mesmo. E agora, trazer isso de novo para o Maranhão, eu acho que isso não é bom. Felipe Camarão. Ele é um político mais voltado mesmo para a esquerda tradicional, não faz o meu perfil, eu não teria como apoiá-lo, não. Por questões ideológicas também. Mas, características dele... É justamente por isso, porque ele é ligado mais à esquerda, ao PT. Mas a questão de preparo... Não, mas ele é bem preparado, né? É bem preparado, tem experiência, né? Foi um excelente secretário de Educação, na gestão, se não me engano, Flávio Dino. É um cara bem preparado. Acho que é até mais bem preparado do que o Orleans Brandão. Vereador, eu realmente estou surpreso. Estou surpreso porque eu, quando fazendo as análises a respeito de as pesquisas, né, para conversar com você, algumas pessoas diziam até assim, ele parece ser bolsonarista, ser radical, mas eu estou vendo que você é um cara... Você é mais pro centro. E vou dizer mais. Você tá mais para centro-esquerda. Não. Sindicalista. Não, mas é porque é aquilo que eu te falei. Eu acho que a luta de classe não é uma propriedade da esquerda. Mas eu também não sou extremista, não. Porque eu tenho capacidade de refletir sobre até algumas situações que aconteceram dentro da nossa classe mesmo. Alguns políticos que eu acompanhava que não tiveram sucesso por conta de ser um cara extremista, radical, né? Não é aberto ao diálogo. Eu sou aberto ao diálogo. Eu tentei por muitas vezes conversar com o governo Carlos Brandão, eu enquanto presidente da associação. Por que nós resolvemos chutar o pau da barraca? Porque não houve diálogo. Então eu dialogo tranquilamente. Né? Tenho o meu posicionamento ideológico, tenho o meu posicionamento político, mas estou aberto ao diálogo. Se for para o bem da classe, bem do povo, eu estou aberto ao diálogo. Você acha que o governo Brandão não está sendo um bom governo para o Estado? Para a segurança pública, não, né, que é a minha bandeira. Ele trabalhou muito aqui em Imperatriz, que estudar infraestrutura, né, agora inaugurou esse hospital aí, que era para ser o Socorrão e não é, mas para a segurança pública ele deixou muito a desejar. Esse hospital é interessante, porque, na verdade, eu me lembro bem, eu até disse isso conversando aqui com o Aurélio, que... o governador Flávio Dino, o então governador Flávio Dino, junto com o então secretário de Infraestrutura Cleiton Noleto, eles deixaram esse hospital com 80%, né? Pronto, e para ser Socorrão, para ser portas abertas, que na verdade, viu, vereador, é o que eu acho que precisa, essa região precisa, viu? Eu não sei se vai... Eu fico tentando imaginar aqui que vai pelo menos amenizar a situação da urgência e emergência. Mas como? Se o cara cai de uma moto, quebra a perna, ele vai para onde? Socorrão. Entendeu? Aí tá lotado, tá naquele modelo que a gente está vendo lá. E aí um hospital novo, que foi feito, todo o projeto para atender com portas abertas, aí de repente muda o perfil. Qual a sua opinião? É algo complexo. Você que sabe mais do que eu sobre isso. Nada. Sobre saúde eu às vezes procuro não opinar muito. Inclusive eu debato muito lá na Câmara, tanto com o doutor Elias Holanda, que é vereador do meu partido também, doutor Rosângela Curado, que conhece muito de saúde, né? Alcemir, que já foi secretário.
E isso aí, às vezes, eu busco muito eles, quando é relacionado à saúde. Mas, cara, claro que o hospital vai ajudar bastante, claro que vai, né? Um hospital de alta complexidade, vai desafogar muita coisa aqui em Imperatriz, né? Em especial as pessoas que eram destinadas a outros centros. Então vai ficar aqui em Imperatriz. Mas a gente necessitava mesmo era de um socorrão, de um hospital de portas abertas. Porque o problema está no socorrão. Nós já temos um macro. Nós já temos um macro regional, que é um hospital fechado. Então, por que não ter feito um novo socorrão? Aí sim, aí eu acho que ia mudar a questão da saúde aqui em Imperatriz. Eu acho que também foi um erro. Não, eu não estou dizendo que foi um erro. Não é um erro porque, querendo ou não, é um investimento na saúde, né? Mas a prioridade era socorrão. Era porta aberta. De prioridade. Vereador, caminhando aqui para o fim, eu queria te fazer mais uma pergunta. Imperatriz é vista como uma cidade de direita, porque tem uma pouca maioria, eu digo isso porque a eleição do Lula e Bolsonaro aqui foi 56% para o Bolsonaro, se eu não me engano, e 44% para o Lula. Então, assim, diferença de 8 pontos, se eu não me engano, né? Que dá. Está dividido. Enfim, mas quando você olha na campanha, sabe, aparece muito mais essa questão da direita, tanto nas redes sociais quanto a campanha de rua, né? Você acredita que essa polarização vai ser a grande temática no estado do Maranhão? Aliás, você acredita que essa polarização vai pautar também a eleição aqui no Maranhão? Essa polarização nacional vai pautar aqui no Maranhão também? Eu acredito que pauta, sim, né? Mas eu acho que não é o que vai definir. Talvez para os cargos de presidente da República, a polarização aqui vai ser muito maior e vai definir aqui, claro. Mas acho que a nível de Estado, não. É como eu te falei, às vezes os partidos e até mesmo o povo, né, eles veem a questão da polarização só no presidente da República, Lula e Bolsonaro. Quando parte para o governo do Estado, eles já não dão tanta importância a isso. Quando parte também para o município aqui, prefeitos também não dão tanta importância a isso. Mas que vai ser pautado, vai, e muito. E muito. Bom demais ter recebido você aqui, esse bate-papo agradável. Acho que ganhou um novo amigo. Com certeza. Eu que agradeço aí o convite, para mim foi uma honra estar aqui com você, um bate-papo muito bom e acho que muito proveitoso, né? Com muita transparência. Eu gostei demais, muito bom, achei que passou até rápido. Eu acho que agora não só eu conheço melhor o vereador Sargento Adriano, como também uma boa parte da região, que é a nossa audiência, né? Vai ficar conhecendo, quem não conhecia vai ficar conhecendo, né? E fica aberto aí os microfones para suas considerações finais aí. O pessoal que está nos assistindo quer te ouvir. Queria só agradecer mais uma vez a oportunidade aqui da gente estar conversando sobre política. Às vezes a gente não tem essa oportunidade, né? Porque a gente só tem a Câmara, a tribuna, e pouquíssimas pessoas acompanham o trabalho dos vereadores, que é um erro, né? E aqui eu aproveito a sua audiência para que a população acompanhe mais o serviço dos políticos, a Câmara de Vereadores, nós estamos lá diariamente, as sessões acontecem terça, quarta e quinta, mas nos demais dias os vereadores estão nos gabinetes, então a população ela deve participar, deve cobrar. Eu tenho certeza que se a população participar mais, as coisas vão mudar, a política vai mudar. Eu tenho tentado exercer o meu mandato, como eu falei no início, de forma independente, voltado para o povo, para o bem da população. E eu tenho certeza que a população não somente vai reconhecer, mas como vai entender o meu trabalho. Não somente a população, mas a classe política também. Eu já fui mal compreendido no início, mas hoje os políticos, em especial o executivo, já entende como é que eu trabalho. Já entende e eu espero que respeite. Porque o vereador Sargento Adriano é isso. Eu não tenho amarras com ninguém, eu não tenho amarras partidárias, tenho o meu perfil ideológico, como você que fez alguns adendos, né? Mas eu estou à disposição mesmo e eu quero trabalhar para o povo de Imperatriz e para o bem de Imperatriz. E aí foi o Sargento Adriano e esse é o Dois Lados Podcast. Em mais um episódio, fiquem todos com Deus e muito obrigado pela audiência.